Fala pessoal, estamos aqui para apresentar mais um vídeo de uma máquina reta que está apresentando o erro 7, tá? A ideia aqui, pessoal, é passar o entendimento do defeito dessa máquina e como você chegar na solução, tá certo? Antes de mais nada, pessoal, eu peço aí que vocês se inscrevam no nosso canal aí, tá? Dê um like, um joinha aí, ativa o sininho aí para você poder ficar recebendo sempre os vídeos que forem postados no nosso canal, tá? Peço desculpas por às vezes pecar na qualidade, mas estou tentando melhorar. Mas enfim, pessoal, o intuito aqui é de tentar passar um pouco de conhecimento para as pessoas que eu sei que nesse mercado é um mercado bastante defasado, é um mercado que exige muito a demanda de consertos de placas eletrônicas, mas infelizmente existe poucos técnicos capacitados para isso. A minha ideia é tentar passar conhecimento à frente, tá? E não reter conhecimento. Então, pessoal, vocês vão ver aqui que uma máquina está apresentando erro 7 e esse erro 7 ele está sendo gerado por falha do encoder do motor, tá bom? Eu vou fazer uma explanação de todo o circuito, eu refiz esse circuito todo no papel, tá? E vou estar explicando aqui durante o vídeo, vocês vão entender. Vou mostrar na prática como é o funcionamento direitinho, tá certo? Vocês vão estar vendo os sinais sofrendo alterações e vocês vão ver que no final de tudo, toda análise de tudo, a gente vai ter uma surpresa de um defeito que seria muito simples de ser resolvido. Ok? Então aguarde aí, pessoal, curta o vídeo, aproveitem e espero que seja muito proveitoso para vocês, ok? Vou apresentar esse vídeo aqui dessa máquina que ela está apresentando o erro 7, uma máquina reta Ciruba 800 L818FBM1, ok? Você observar aqui o estudo, ela não está apresentando nenhum problema. E aí eu vou fazer o corte. Aí que começou a perder. E aí agora vai apresentar erro. Certo? O que é que está acontecendo? Ela está partindo, está costurando, mas em determinada situação, a velocidade maior, ela começa a apresentar perda de sinal. E aí ocasionando esse erro 7, tá bom? A gente vai dar uma avaliada no circuito, vou dar uma pausa aqui. E aí, quando estiver avaliando o sistema, a gente vai apresentar aqui para vocês. Ok? Ok, vamos lá, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, esse esquema aqui é o esquema que eu fiz, tá? Do encoder do motor, tá certo? Nós vamos analisar aqui esses sinais, esse encoder do encoder do motor, se ele está chegando a informação lá na placa, tá certo? A gente vai entender o circuito aqui e mostrar na prática como é que está sendo o funcionamento lá do encoder do motor, tá bom? Vamos lá. Esse sensor aqui, que é chamado de pH, certo? Ele é responsável pelos sinais A e B, tá bom? E no caso, esses sinais A e B, eles são inversamente proporcional, tá? Quer dizer isso? Quer dizer que quando A estiver em 1, B vai estar em 0, tá? E aí, ó, se você observar, ele está sendo alimentado aqui pelos 5 volts, tá bom? O sensor. E aqui tem uns resistores aqui, que são chamados resistores de pull-up, tá bom? Ele mantém esses sinais aqui sempre em alto. Como esse sensor aqui, eles estão inversamente polarizados, esse sensor aqui, se tiver 1, aqui vai estar 0, tá bom? Certo, pessoal? Então, vamos lá. No caso aqui, ó, eu vou colocar a ponta vermelha, a ponta preta no comum, que é o GND, tá bom? E aqui a ponta vermelha no VCC. O que é que eu quero fazer relacionado a isso? Eu quero medir a alimentação do encoder, saber se essa alimentação está chegando lá no encoder do motor. Primeira coisa a ser validado, tá certo? Coloquei o motivo na escala de tensão corrente contínua, ele está me referindo lá a 5 volts, tá bom? Então o primeiro passo aqui quer dizer que o encoder está sendo alimentado. E agora a gente vai analisar o circuito para saber se ele está mandando as informações corretamente. Entendido? Vamos lá. Como eu já falei, esse sensor aqui, né, ele controla o sinal A e B. Esse sinal A e B, eles são responsáveis, tá bom?
pelo sincronismo do motor, para que o motor tenha esse trabalho no tempo correto, para não haver nenhum problema no funcionamento, tá bom? Se vocês observarem aqui, ó, tá bom? A e B. Observe que quando um tiver 0, o outro vai estar em 1, e quando um tiver em 0, o outro vai estar em 1, e quando um tiver em 1, o outro vai estar em 0, tá bom? Então, esses valores são inversamente proporcional, beleza? E aí, você vê esses resistores aqui, você observar aqui, ó, ele pega os 5 volts, bem aqui vai ter 5 volts, certo? Que é a alimentação que está chegando lá da placa. Então, o que acontece? Esses resistores aqui, eles são responsáveis por manter esse valor aqui sempre em alto, tá? E são chamados de resistores de pull-up. Por que pull-up? Vou fazer uma pequena ilustraçãozinha aqui, tá bom? Vamos supor que aqui é o sinal, tá bom? E aqui vai lá para a placa. Então, esse sinal aqui, ele é responsável de pegar o sinal aqui, ele é responsável por colocar 1 aqui ou 0 volt aqui. Na verdade, se vocês observarem bem, esse 1 aqui, ele vem pelos 5 volts, pela alimentação. E esse sinal aqui, ele não está sendo atuado. Quando é que ele vai atuar? Quando é que ele vai influenciar nesse valor aqui? Quando o sensor lá pegar esse ponto aqui e colocar em 0. Então, esse resistor aqui, ó, tá? Que ele é de 10K, o que é que acontece? Esse 5 volts está bem aqui, quando ele zerar, esse resistor ele vai impedir que esse 5 volts seja zerado também, ocasionando o curto-circuito. É por isso que ele é chamado de pull-up, é para ele manter esse sinal aqui sempre em 1, até o momento em que o sensor atuar aqui. Depois que atuar, assume o sinal do sensor, que vai ser o 0, tá? E aqui, esse sinal passa a zerar e o 5 volts não vai mais atuar em cima desse ponto aqui, porque o resistor vai impedir isso, tá certo? Então, a queda de tensão de 5 volts vai ficar toda em cima do resistor. Tá entendido, pessoal? Então, essa configuração aqui é chamada de resistor pull-up, porque ele mantém esse ponto aqui, tá? Sempre em alto, que no caso é 1. E esse sensor aqui é que vai ser responsável de pegar esse 1 e zerar, tá bom? Esse 5 volts que vai estar presente aqui não vai estar mais, porque ele vai zerar esses 5 volts. Por que que não vai dar um curto? Porque esse resistor aqui, ele está fazendo está impedindo que isso aconteça, tá bom? Então, pessoal, por que ele é usado esse pull-up? Para que em algum determinado momento, ou transiente, ou sujeira de alimentação, o microcontrolador começa a interpretar um valor lá inadequado. Então, ele vai manter sempre isso firme aqui em 1. E ele só vai botar isso aqui em 0 quando o próprio sensor zerar, tá bom? E da mesma forma, o mesmo procedimento, o mesmo circuito, e para o sinal B, que vai ser a mesma forma. A única diferença desses dois aqui é que quando A estiver em 1, B tem que estar em 0, tá bom? E a gente vai mostrar isso na prática ali, quando estiver medindo diretamente no encoder do motor, tá certo? Então, com base nisso, eu verifiquei esse sinal aqui, 1, 0, 0, 1, e assim vai sucessivamente, tá certo? Entendido, pessoal? Então, com base nisso aqui, eu já compreendi o sinal A e B, como é que é o funcionamento. Agora, eu vou ter o sinal R, S e T, que no caso são os sinais da fase das bobinas do motor, tá bom? Para que o motor trabalhe adequadamente, ele precisa de as bobinas sejam alimentadas de acordo com sua fase, que no caso elas são defasadas 120 graus, tá bom? Uma da outra. Então, de acordo com o motor está lá parado, supondo que esse sensor aqui ele não vai estar acionado, tá certo? O ímã não esteja acionando, esse campo magnético esteja acionando esse sensor, tá bom? Se ele não está acionado, então ele não está modificando esse sinal aqui, tá bom? E esse sinal aqui, qual é esse sinal? Se você observar a alimentação aqui, ó, o VCC, tem esse resistor. Para que serve esse resistor? Da mesma forma, ele serve como um pull-up, como eu falei aqui nos sinais A e B, tá? Então, ele vai pegar essa alimentação aqui, 5 volts, e vai jogar bem aqui, ó. Vamos chamar esse 5 volts de 1, como a gente está se referindo. Na eletrônica digital, 5 volts é igual a 1, certo? E o 0 volt é igual a 0, tá bom? Então, 1 vai ser o 5 e 0 vai ser 0 mesmo, tá certo? Vamos lá.
Então, como ele não está atuado, então esse sinal, quem que vai prevalecer? É esse 5 volts aqui, ó. Ele vai deixar em 1 aqui. Tá, se tá 1 aqui, o que é que está acontecendo com esse transistor? Esse transistor ele está polarizado. Quer dizer o quê? É como se ele estivesse sendo uma chave. Se eu coloquei um aqui, é como se eu pressionasse essa chave. E aí o que acontece? Eu fecharia esse contato. E observe que ele está ligado aqui na referência, 0 volts, certo? Se ele está ligado a 0 volt, e se eu fechei essa chave, porque estou polarizando, tá? Estou colocando 1 aqui, e esse transistor é acionado com 1. E aí o que acontece? Ele fecha esse ponto, colocando esse sinal aqui em 0 volts, tá certo? Colocando em 0, tá bom? Se ele está colocando em 0, ok. Supor, já que HQ1 não está acionado, vamos supor que aqui o HQ2 esteja, tá certo? Se ele está acionado, então o que acontece aqui, ó? Da mesma forma, o circuito, observa aqui, ó, que todos eles têm um resistor limitador de corrente na alimentação em cima do sensor. Por quê? Que é justamente para limitar essa corrente aqui, para que por algum excesso de a corrente da tensão, por algum motivo, subir aqui, essa corrente não aumentar e chegar a danificar o sensor, tá certo? E aí você observa aqui, ó, que esse circuito é um pouco diferente. Ele existe 2 resistores e 2 transistores. Aqui já, no R só existe um, tá bom? Vamos analisar da seguinte forma. Supondo aqui também, tá? Vamos supor primeiramente que ele não esteja acionado. Supondo que ele não esteja acionado, está alimentado. E aí o que acontece? Aqui ele vai jogar 1 e aqui ele vai jogar 1, tá? Ok, Paulo. Se ele vai jogar 1 aqui, como é que vai funcionar esse circuito? Vamos lá, vamos analisar. Se ele joga 1 aqui, a primeira coisa que acontece, ó, observa aqui que essa resistência ela é 4K7 e essa segunda aqui ela é 10K. Então, qual é a possibilidade da corrente passar com maior facilidade? É resistor de 4K7, porque ele é menos da metade do que o de 10K. Então, aqui ele vai prevalecer esse sinal aqui, ele vai pegar e jogar esse 1 aqui, tá certo? Se ele colocou 1 aqui, ó, esse sensor aqui ele vai receber 1 também. Por quê? Porque está sendo recebido através da alimentação, tá bom? Então, se ele tem 1 aqui, esse transistor vai fazer o quê? Ele vai fechar. Na analogia da chave, é como se eu estivesse pressionando. Eu fecho essa chave e essa chave aqui está 0 volt, ele vai jogar esse ponto aqui para 0 volt. Mas, Paulo, mas se tu diz que esse resistor é de pull-up, então aqui também deveria ter 1. Exatamente, deveria ter 1, mas lembrando que esse carinha aqui é menor do que esse, então esse aqui vai prevalecer, vai jogar o sinal em 1 aqui, vai fechar esse sinal. Esse sinal está 0 volt, observe que não vai ter nenhuma resistência nele, então o que, que vai acontecer? Ele vai jogar esse 0 volt aqui, e esse resistor R10K, ele vai manter, ele vai tirar essa alimentação de 5 volts aqui, vai ficar toda em cima dele, tá bom? Então aqui eu vou ter 0 e aqui eu vou ter 5 volts, impedindo que esse 5 volts ficasse presente aqui, ocasionando um curto. Supondo, se eu não tivesse esse resistor, é como se eu pegasse isso aqui e curto-circuitasse a alimentação dele, certo? Então, retornando aqui, só para a gente começar a entrar na linha de novo, vem aqui a alimentação, polariza esse sinal, o sinal do sensor fica em 1, tá bom? Esse carinha aqui é polarizado, fecha, ele está ligado diretamente no 0 volts, o emissor. Então, o que acontece? A chave eu fecho, eu coloco esse ponto aqui em 0. Se eu coloco esse ponto em 0, que estava em 1 vai sumir, porque devido a esse resistor, vai prevalecer a massa, tá bom? O 0 volt. E aqui, esse 0 volt, o que é que vai acontecer aqui? No transistor também vai ter 0 volts, tá certo, pessoal? Se aqui está 0 volt, e essa base aqui, ele precisa de 1 para poder fechar essa chave. Como ele não está sendo acionado, então o que acontece? Não estava aqui a 0 volts também, é o mesmo ponto, tá certo? Ó, essa simbologia representa o mesmo ponto, como se estivesse ligado diretamente aqui na trilha. Tá bom? Então, se aqui dá 0 volt, e lá na placa ele está mandando a informação que dá 0 volt e que vai manter em 1. Tá bom? Que vai estar em 1, tá? Aqui supondo que ele não esteja sendo acionado,
em algum momento, se dois sensores não tiver acionado, o terceiro vai estar, pessoal. No funcionamento ele vai estar. Por quê? Porque jamais aqui no encoder do motor pode ter os três com o mesmo sinal, tá bom? Por exemplo, R0, S0 e T0. Não pode, porque aí vai curto-circuitar, vai dar problema, vai danificar o IGBT lá e a placa vai para o espaço. Entendido? Então vamos lá. Então, se no caso, supondo que esses dois não estejam acionados, esse aqui vai estar acionado, tá bom? Se esse aqui está acionado, o que é que vai acontecer aqui, ó? Aqui deveria jogar um aqui, mas como ele já está acionado, tá bom? O campo magnético está atuando em cima dele, então ele vai mandar um zero aqui, ó. Por que ele vai mandar um zero? Porque aqui vai ter um. E aí o sensor, ele é atuado, o sinal dele altera. Quando ele for atuado, ele altera para 0, não para 1, tá bom? Tem sensores que é ao contrário, mas nesse caso aqui vai ser dessa forma, beleza? Então aqui está 0, esse que estava 1, que deveria estar 1 aqui, não está devido, o sensor já está sendo atuado, colocou em 0, se ele colocou em 0 aqui, o que acontece? Essa chave não fecha, tá bom? Lembrando da analogia da chave, eu não estou pressionando essa chave, só ia pressionar se tivesse 1 aqui, tá certo, pessoal? Então, está aberta e o que acontece? Aqui vai estar 1. Tá bom? Observe, pessoal, ó, R está 0, S está 1 e T está 1. Mas observe que apenas um está acionado, tá certo? O que é que vai distinguir para que esse circuito aqui, ó, os três, em algum momento fiquem no mesmo valor? Esse circuito aqui, por isso que ele é diferenciado. Porque ele vai fazer o contrário, em vez de estar 1 vai zerar, em vez de tá 0, ele vai colocar 1, tá certo? Igual essa forma aqui, ó. Esse circuito aqui, o T e o S e o R, eles são iguais, ó. Observa. A única diferença é esse carinha aqui, ó. Porque justamente para que ele, em algum momento, não... Se fosse igual, em algum momento ia ter os três zerado ou todos os três em 1. E isso ia ocasionar um problema na placa. Entendido, pessoal? Então, basicamente, esse é o sinal. E aí, de acordo que o motor vai começando a girar, acionou esse sensor. Se acionou esse sensor, esse aqui permaneceu acionado e esse aqui não. Então, o que acontece? Se acionou esse sensor, ele vai pegar zerar. Se ele vai zerar aqui estava zerado, ele vai colocar em 1. Tá bom? Se ele acionou esse sensor aqui, automaticamente, esse aqui o que aconteceu? Ele desacionou. Se desacionou, a alimentação joga 1 aqui, ó. Eu fecho a chave. Se eu fechar a chave, eu pego esse ponto e coloco aqui. Ele vai zerar. E esse aqui ainda não foi acionado, pessoal. Então ele mantém o sinal. Tá certo? Então o que aconteceu? Aqui estava 0, 1, 1, alternou, ó. Aqui ficou 0, aqui ficou 1 e o S continua em 1. De acordo que vai prosseguindo o giro, vai acontecer o quê? Esse cara vai desativar, desativou, né? E aí o que acontece? Vai acionar esse, ó. Ao acionar esse aqui, ó, tá bom? Ao acionar esse aqui, esse cara ainda continua acionado, vai continuar em 1. Esse cara aqui vai fazer o quê? Estava em 1, então ele vai acionar. Se ele aciona, o sensor, quando aciona, pessoal, lembrando que ele zera esse ponto. Se ele zerar esse ponto, o que acontece, pessoal? Esse carinha aqui, ele vai abrir, ele não vai mais zerar esse ponto. E aqui o que acontece? Acontece a mágica do resistor pull-up. Ele pega através da alimentação, através desse resistor, a alimentação vem para cá, ó, colocando em 1. Tá? Se ele colocar em 1, esse transistor aqui, ele vai fechar, tá bom? Vai polarizar, o melhor dito, certo? Vai polarizar, e o que acontece aqui? Ele vai zerar, tá bom? Tá, pessoal. Ele vai zerar. Então, o que vai acontecer aqui no próximo, na continuidade do giro do motor? Esse cara vai desabilitar, vai desativar. Observa, ó, que eles não têm os três iguais, tá certo? Esse cara vai desativar. Se ele desativar, o que acontece aqui? Retorna para 1, zera, e aí aqui fica 0. E esse cara continua ativado. Se esse cara continua ativado, permanece em 1. E esse cara está desativado. Se ele está desativado, permanece 0. Então, observa, ó, ficou 0, 1, 0. Observe que ele vai alternando o tempo todo. Tá bom? Agora, supondo que esse cara desativou e esse passou a ativar, tá certo? Esse cara que continua ativado,
Esse desativou e esse aqui está desativado. Agora ele vai ativar também. Então o que acontece? Se ele ativar, ele vai colocar isso aqui em 0. Isso aqui vai zerar. Isso aqui já não vai mais estar fechado. Vai abrir. E aqui automaticamente isso aqui vai passar a ser 1. Tá bom? E assim vai ser 1. Continuando, esse aqui vai deixar desativado. Vai desativar. Aqui vai colocar 1. Aqui vai colocar 0. Certo? Aqui vai abrir. Aqui vai colocar 1. Aqui vai colocar 0. E aqui vai abrir. Aqui vai continuar em 1. Tá bom? Então, pessoal, continuando aqui. E aí, na analogia é o seguinte, ó. Se esse cara aqui desativou, esse aqui ativou, e esse está desativado, então o que acontece, ó? Se esse aqui está desativado, aqui vai estar 1. Esse aqui desativou, colocou 1 aqui, vai estar 0. E esse aqui está ativado, está 1, certo? Por que está 1? Porque ele ativou aqui, zerou aqui, polarizou essa base aqui, esse transistor. Esse transistor deixou aqui 0 volt, não polarizou esse outro, e aqui passa a ser 1. Chegou o sensor, o volante continuou, o motor continuou girando, acionou esse aqui também, ó. Ao acionar esse aqui também, o que é que vai acontecer, pessoal? Percebe que aqui está 1, ó. E aí ele vai colocar 0 aqui, se colocar 0 aqui, isso aqui vai passar a ser 1, tá certo? Continuando o giro, esse aqui vai desativar, esse aqui vai zerar, tá bom? Esse aqui vai zerar, esse aqui continua ativado. Continuando o giro, esse aqui vai ativar, tá? Aqui coloca 0 e aqui vai passar a ser 1 e assim sucessivamente. Você vê que eu já cheguei no ciclo, já completei uma volta de 360 graus, tá, pessoal? E aqui, ó, vou demonstrar como é que é a onda que você fazer na medição, como é que vai ficar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí, certo? Só um momento. Então, pessoal, aqui eu vou demonstrar, ó, vamos supor que aqui é a fase R, S, T, tá bom? Olha como é que tá o sinal aqui, ó. Fase R vai estar 1, tá certo? A fase S vai estar 0, tá bom? E a fase T vai estar em 1, ó. Mas observe que a fase R ela vai estar em 1 só num determinado período. E aí ela vai continuar a zerar. Quando ela zera, o que acontece? Ela vai se juntar junto com S, que também vai estar zerado. E aqui o R, o T, continua em 1, ó. Tá bom? E aí vai continuando, ó. No próximo ciclo, o que acontece? O S passa a ser 1, isso aqui passa a ser 0, passa a ser 1, isso aqui ainda continua em 0, tá bom? E T continua em 1, tá certo? E aí vai os ciclos, ó, continuando, 1, certo? O que é que vai acontecer aqui agora? No outro ciclo, em continuidade, o que é que vai acontecer? Esse aqui vai continuar 0, continuar em 1, e aí o que é que vai acontecer? Esse cara, observe que eu tenho 2 em 1, ó, certo? Tenho 2 em 1. Então o que é que vai acontecer aqui? Quando esse aqui tiver 0 e esse aqui tiver alto, vai chegar um ponto que esse aqui, ó, já passou o ciclo dele, e aí ele vai zerar, tá certo? Ao zerar aqui, ó, observe que vai ser 2 fases zeradas, ó, mas a terceira está em 1, tá bom? E aí, da mesma forma, continuando, ó, no próximo ciclo, essa fase já retorna para 1. E essa aqui, ó, a S, continua em 1 e aqui o T continua em 0. Então, aqui já temos duas fases em 1 e 1 em 0. Lembra que a gente, no ciclo anterior, a gente tinha duas fases em 0 e 1 em 1. Agora são duas fases em 1 e 1 em 0. E aí, continua, ó, da mesma forma, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Observe que aí já ficou mudando o ciclo, e aí vai nessa... Então, pessoal, vocês entenderam aí o funcionamento desse encodo? Então, eu vou fazer justamente esses testes na prática, mostrar para vocês como é que vai estar o funcionamento. Só recapitular aqui para a gente poder dar continuidade lá no teste na prática, tá bom? Lá na placa. E aí, no caso, o sensor que controla o sinal AB, tá? Que é o pH1,
O A está em 1, B tem que estar em 0, certo? B está em 1, A tem que estar em 0, tá bom? E o R e ST, que no caso eles têm uma defasagem de 120 graus entre elas, tá certo? Em um determinado momento, RS vai estar em 1, T vai estar em 0. No outro determinado momento, R vai estar 0, S está 1 e T está 1. E no outro determinado momento, e assim eles vão se alternando a cada 180 graus, a cada 120 graus, tá bom? Vamos para a prática, vamos mostrar lá e espero que vocês possam ter compreendido aqui o funcionamento do encoder. Isso aqui é o circuito dele, tá? Eu peguei ele, eu desenhei ele todinho, fiz uma engenharia reversa, tá bom? Eu gosto de fazer isso, geralmente para dar manutenção nas placas, eu gosto de entender o que é que eu estou fazendo, eu gosto de verificar o circuito, eu gosto de entender e localizar o defeito em vez de só estar trocando peça, tá bom? Algumas situações é meio mais complicado, porque às vezes você até consegue detectar uma peça, mas você não tem uma facilidade de aquisição dessas peças, tá bom? Vamos lá continuar? Então, pessoal, vamos lá. Vamos medir aqui o sinal 1, tá bom? Que no caso seria a alimentação, 5 volts, você pode ver que está alimentado. E agora o pino 2 e 3 seria o sinal A e B, respectivamente, tá certo? Observa que A está em 1 e B está em 0. Vou fazer um pequeno movimento, tá? B ficou em 1 e A em 0, tá bom? B, 0 e A, 1. Certo? B, 0, A, 1. Tá bom, pessoal? Então, indica que o sensor, o encoder nesse sinal A e B, supostamente eles estão ok. Ok, pessoal. E agora vamos medir a fase. Vamos supor que o motor está em parado, tá? Observe que a primeira fase R, ela está em 0. Vamos para a segunda fase. S também está em 0. E a T, que no caso está em 1, tá bom? No caso ele está dando uma tensão de 3.9 volts, pode ser devido ao circuito ou algum problema mesmo no próprio encoder do motor. Então, com base nisso, ó, observe que T está em 1, tá bom? S 0 e R 0, tá? Eu vou movimentar aqui até o R está em 1, ó. O R está em 1, o S vai continuar em 0 e o T 0, tá? Então, o R continua 1, o T 0. E agora, vou continuar aqui até desacionar, tá bom? Vou girando devagarzinho para não perder muito a referência. Aqui o R zerou e aqui, ó, o S foi para 1, tá bom? E aí o que acontece? O T também vai estar 1, certo? Vou continuar girando, vou voltar para S até apagar. Apagou, T continua em 1, tá? E S 0, R 0. Vou continuar aqui até acionar. Certo? E agora o T em 1 e o R em 1 e o S tem que estar em 0. Certo, pessoal? Então aqui eu já verifico, ó, já consigo identificar que tem um problema nesse circuito. Será que é um encoder ou será que é lá na própria placa? Tá bom?
E aí, com base nisso, é que a gente vai fazer essas verificações. Mas aqui, se você observar, ó, tá bom? O R está zerando, tá bom? O S também está zerando, está sendo acionado, tá? E o T está sendo acionado, tá bom? Então, com base nisso, a gente verifica que o sensor, o encoder do motor, ele está mandando os sinais para a placa, tá? E aí eu vou fazer os testes agora lá na placa para mim ver, validar esse circuito, tá bom? Vamos continuar no sistema aqui da manutenção. Então, pessoal, aqui eu concluí aqui o esquema, tá certo? Eu já tenho os sinais aqui marcados, rastreados, tá bom? Entrada do encoder, beleza? Vocês conseguem enxergar aí, tá? Entrada do encoder aqui, tá bom, pessoal? A conexão dele, tá bom? Vou mostrar aqui o esquema todinho aqui. Esses diodos aqui são os diodos Zener, tá bom? Ele é responsável por manter essa tensão aqui, não alterar muito, no caso, por algum motivo, essa tensão subir, esses diodos Zener aqui, eles estão prontos para atuar e manter essa tensão sempre estável. Ok, pessoal? Então, o sinal A e B, tá? Se eu seguir aqui o sinal A, observa, ele tem esse resistor aqui que mantém esse sinal aqui em alto, tá? E seguindo mais adiante, ó, tem um resistor R167, que é de 4 cassetes, tá bom? E ele vai direto para o pino 5 do IC8, tá bom? Da referência 74HC14. Supondo que o encoder aqui, ele continua em alto, então aqui está chegando 1, certo, pessoal? Eu vou explicar aqui já no próprio caderno. Supondo aqui que ele não esteja atuado, aqui vai estar em 1, tá bom? Se aqui está em 1, pessoal, o que é que vai acontecer? Esse carinha aqui, ele é um inversor de sinal. Se ele entra 1, vai sair o que aqui? Vai sair 0, tá? Ele sai 0, entra no pino 9, chega ao pino 9, também entra 0, tá certo? E aí, automaticamente, ele inverte esse sinal e vai para 1, chegando lá no pino do microcontrolador em 1, tá bom? É isso que o microcontrolador vai entender lá, as informações. O sinal B da mesma forma, tá? Lembrando que lá no encoder, se A tiver em 1, tá? B vai estar em 0. Então, se B aqui está 0, beleza? Se B está 0, o que é que acontece? Ó, esse ponto vai estar 0, vai entrar 0 aqui, tá? Vai sair 1 aqui, tá bom? E esse 1 vai sair o 0. Então, o microcontrolador vai entender que esse sinal aqui é 0, tá bom, pessoal? Da mesma forma, o RST. Vamos supor que isso aqui esteja em 1, tá bom? Devido a essa alimentação, não está acionado lá o encoder, o sensor responsável pela fase R, ele não está acionado, então esse sinal vai estar em 1. Por quê? Porque ele vai estar aqui, ó, esse carinha que é responsável por manter esse sinal aqui em 1. Então, vem para cá 1, sai 0, e aqui no microcontrolador vai sair 1, e o microcontrolador vai entender esse sinal aqui, tá em 1, tá bom? No caso S, a mesma forma, supondo que ele não esteja ainda acionado, aqui vai estar em 1. Por quê, Paulo? Porque esse sinal aqui, ó, lembra do resistor POAP? Mantém esse sinal aqui em 1 através do VCC, ó, através desse resistor, tá? Então ele está em 1, seguindo o sinal, vai entrar 1 aqui e vai sair 0. Sai 0 no pino 2, entra 0 no pino 13. E no pino 13, no pino 12 vai sair 1, tá bom? Então o microcontrolador vai entender que isso aqui também está em 1, tá? Como já temos duas fases aqui, onde o sensor não está sendo atuado, então o T ele está atuado. Então observe aqui, ó, que também tem um resistor jogando em 1 aqui. Mas como ele está atuado, então o que acontece? Esse ponto aqui vai ficar 0, certo, pessoal? Ele vai ficar 0. Se ele vai ficar 0, e aí o sinal vai entrar aqui, ó, no pino 3 do HC7, do IC7, da referência do CI 74HC14, tá bom? Se ele entrou 0, sai 1. Sai 1 no pino 4, entra 1 no pino 11. E no pino 10 vai sair 0,
tá certo? Observa aqui, ó, o que é que o microcontrolador está entendendo nos sinais do encoder. No sinal A, ele está entendendo que está em 1, tá bom? No sinal B, ele recebe a informação de que está em 0. No sinal R, 1, S, 1 e no T, 0, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês como é que vai estar na prática o motor em estado parado lá, tá certo? Você liga a máquina, como é que ele vai estar? Como ele vai estar eu vou ligar ele vai estar numa posição parada aleatória, né? Ele não vai reconhecer a posição porque ele não está ligado na máquina, não vai procurar esse sinal, que até mesmo existe o posicionador da agulha, tá? Que se baseia por isso também. Mas independente disso, você pode fazer isso, configurações de parâmetro, para que ele reconheça o sinal já de cara, ou então só quando a gente começar a iniciar a costura. Isso é parametrização, que quem sabe mais na frente a gente possa estar fazendo essas parametrização para vocês começarem a entender melhor. Ok, pessoal? Então vamos lá para a prática? Então, pessoal, vamos continuar aqui, tá? Vou verificar os sinais A e B, tá bom? Vou verificar aqui primeiro o sinal A, tá? Estou verificando que ele está em alto, tá bom? E o sinal B, ele vai estar no sinal baixo, tá, pessoal? Ok, continuando aqui, o sinal A, a entrada dele é no pino 5 do IC8. E aí eu vou verificar aqui o pino 5, ó, observe que está chegando 1, tá bom? E aí no pino 5 ele passa para o pino 6, a saída dele, dessa porta inversora. O que acontece? O pino 6 está chegando, baixando em 0, tá? Continuando aqui, esse pino 6 ele vai estar interligado diretamente ao pino 9 do IC8, que no caso seria esse aqui, ó. Que no caso, a mesma medida que eu vou detectar aqui. Tá, pessoal? E aí a saída será o pino 8, que vai direto para o microcontrolador. Como é que está aqui, ó? 5, né? 5, certo, pessoal? Está em 1. Se ele está em 1, eu vou movimentar um pouco aqui, ó. E aí ele tem que zerar esse sinal aqui, ó. Zerou, ó. Tá bom? Então ele está mandando essa informação para o microcontrolador. Tá? Então o sinal A, ele está chegando a informação até o microcontrolador. Agora vamos partir do sinal B. Observe que o sinal B, ele está embaixo, tá? Se eu voltar no sinal A aqui no conector, ele está em alta. Tá, pessoal? Está em alta. E aí, seguindo aqui o sinal B, ele vai entrar no pino 3 do IC8. Eu vou fazer a medição aqui, ó, pino 3, tá? Ele está embaixo, tá, pessoal? Se ele está embaixo, a saída dele vai ser o pino 4. E aí eu vou colocar aqui na saída pino 4. Ó. Observe que ele está em 5. Ó. Está em 5, tá? E desse pino 4 ele vai ligar diretamente ao pino 11. No caso seria esse, ó, 5 volts, tá? Depois do pino 11 ele vai passar para o pino 10. Ele vai fazer a inversão. E no pino 10, ó, ele tem que estar em 0, tá? Então tá aqui o sinal, você está verificando aí que ele está em 0, tá bom, pessoal? Observa aqui. Eu estou fazendo a medida aqui no pino 10. Tá? E aí ele vai lá para o microcontrolador esse sinal. A gente vai estar verificando esse sinal direitinho, tá bom? Então, o A e o B, aparentemente eles estão mandando as informações corretamente, tá certo? Até o microcontrolador.
Mas pode ser que a trilha seja rompida, pode ser que na frente tenha algum componente que esteja derrubando essa alimentação e o microcontrolador não esteja recebendo essas informações. Eu vou deixar para fazer esse teste com o pino lá no microcontrolador somente quando eu terminar essa analogia aqui dos sinais, tá? Verificando esse IC8 e o IC7, que no caso são os inversores de níveis, que passa por ele até chegar ao microcontrolador. Depois que eu fizer isso, validar esses testes e ver que o microcontrolador que os inversores de nível estão mandando as informações corretamente, e aí eu vou fazer a medição diretamente no pino do micro, tá bom? Para confirmar que realmente o sinal está ok. Então, colocando o sinal mais na frente colocando o defeito mais à frente da placa, tá? Lembrando que esse defeito é o erro 7. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, no caso aqui eu verifiquei o sinal A e B. O que vai me interessar aqui agora é o seguinte. Eu vou colocar a minha ponta vermelha aqui na fase R. Observe que ele está em 1, tá? Eu vou seguindo o circuito aqui, tá bom? Então o R ele vai entrar no pino 1 do IC8, tá, pessoal? Vou aproximar só mais um pouco aqui. E no caso seria esse pino aqui, ó. Tá? No caso seria esse pino aqui, ó, tá em alto, tá? Se está entrando no pino 1 5 volts, então vai sair no pino 2 0 volts, tá, pessoal? Vamos lá. Olha, observe aqui que ele está em 0 volts, tá bom? E agora esse pino 2 ele está interligado diretamente com o pino 13 do IC8. E aí eu vou fazer também esse teste aqui, esse pino 13 ele tem que estar em 0, tá? E aqui eu comprovo. E no próximo, na saída desse inversor de nível, que passa do pino 13 para o pino 12, que é a saída, eu vou fazer o teste aqui, tem que estar em 1, ok? E aí esse sinal vai diretamente para o pino 32 do IC9, que é o microcontrolador, pessoal, tá bom? Agora nós vamos validar o outro sinal aqui, ó. O S, observe que o S também está em alto, tá? Tá em 1. Então, esse S ele vai entrar no pino 1 do IC7. E aí, no caso, pessoal, esse inversor de nível aqui, eu já verifiquei as portas dele, tá? E já estão todas ocupadas. No caso, ele usa o A, sinal B e a fase R, tá bom? A fase ST, eles vão usar um outro CI que fica do outro lado da placa. Eu vou fazer o giro aqui da placa, tá? Para vocês verificarem com o jeito que ela tá ligada aqui. Vou tirar esse pino daqui, essa ponteira. Vou tentar fazer o giro aqui sem ocasionar um problema maior, né? Pronto, consegui. Tá? Observa aqui, ó, esse CI aqui, ó. Tá? Ele é o outro HC7414, que no caso é o IC7. E aí eu vou fazer as validações, tá bom? Vou colocar a minha ponta vermelha, minha ponta preta no pino 9 do conector, tá? Que no caso é o comum. Continuo com essa ponteira no pino 9. E agora eu vou verificar esse sinal S. O sinal S diz que ele vai entrar no pino 1 do HC14 do IC7, que no caso seria esse, ó. Então o pino 1 é esse aqui, ó. Tá? Observe que está entrando 1 no pino 1 do IC7. E a saída dele seria o pino 2. Eu vou medir agora no pino 2. E observe, pessoal, que está saindo 0. Não está pegando o multímetro aqui, vou tentar aqui, certo? Está saindo 0. Vou retornar no pino 1, tá? Entrada 1 e o pino 2, saída 0, pessoal. Deixa eu colocar aqui direitinho.
ok? O pino 2 ele vai estar ligado diretamente ao pino 13, tá? Do IC7, que no caso seria desse lado aqui, ó. E observe que esse valor está em 0 volts. E do pino 13, ao passar pela porta inversora, vai sair no pino 12, tá? E esse pino 12, como aqui tá 0, aqui vai ter que sair 1, tá, pessoal? Vamos verificar aqui, ó. E vocês observam que tá saindo em 1, tá certo? Ok, então vamos lá para o próximo. Vamos medir aqui agora a tensão da fase T, tá? A fase T, se você observar, tá chegando um aqui, tá? Então esse 1, ele vai entrar aqui no sinal, vai entrar no pino 3 do IC7, tá? E aí eu vou procurar aqui o pino 3, vou colocar a ponteira para fazer a verificação. Olha aqui, pessoal, tá? Pino 13, pino 3 é a entrada e no pino 4 é a saída, ó. Vamos ver como é que tá a tensão no pino 4, tá zerado, tá? Esse pino 4 ele vai estar interligado diretamente ao pino 11, que seria esse outro do lado aqui, ó. Você vê, pessoal, tá zerado. E aí o pino 10 seria a saída, que está em 5 volts, tá bom? Então, você observa que aqui ele está ok, tá mandando os sinais, as informações, tudo direitinho. Se eu começar a girar o volante, ó, eu vou comprovar que ele está alternando esses valores, tá bom? Então, pessoal, retornando aqui a questão do encoder, tá? Conexão dele, eu removi aqui da plaquinha. Esse conector aqui é o que está ocasionando o problema do erro 7 e o travamento da máquina, tá? Eu vou desmontar aqui, eu observei que aqui, ó, porque não dá para ver muito legal. Internamente nele está muito oxidado, tá? Vou tentar desmontar ele aqui, eu já sei que esse conector ele não tá legal, por isso que tá alterando um dos sinais lá e dando erro, tá bom? Vou desmontar aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou tentar tirar, eu sei que saiu a primeira parte, ó. Vocês vão ver aqui, ó, a oxidação que está internamente nele. Olha o jeito que tá isso aqui, todo oxidado. Eu já tinha pego um defeito desse mesma situação. Ele oxida internamente, tá? Devido à umidade e cair impurezas dentro dele, tá certo? E aí ocasionar esse problema. Tudo aqui, olha o jeito que tá esse conector, tá bom? Bastante danificado. E é ele que está ocasionando o erro 7, tá? Observa que aqui também está com o pino quebrado, ó, que é justamente do sinal do... Eu acredito que foi devido a eu tentando remover ele e acabou danificando, tá? E aí eu vou ver se eu consigo comprar esse conector. Caso não, eu vou ter que fazer uma adaptação, usar 2dB9 macho e fêmea e fazer uma ligação deles, tá certo? Para resolver o problema. Tá ok, pessoal? Então, acredito que cheguemos à solução desse problema, apesar de passar por todo aquele processo de análise do circuito, verificar todos eles, tá? Mas acredito que foi de muita utilidade, muito aprendizado, tá? Que a gente conseguiu chegar a um denominador, o ocasionador do problema, tá? Fica uma questão de
É difícil encontrar um problema desse, porque o problema fica praticamente escondido, tá? Você não vai imaginar que esse carinha aqui tá cheio de oxidação atrapalhando o sinal, tá bom? Por isso, das vezes outra, a gente encontrava um sinal meio que com um comportamento esquisito, tá certo? E aqui justificando esse problema, tá? Então, eu acredito, com certeza, trocar esse conector aqui, eu vou resolver o problema da máquina, tá bom? Valeu, pessoal. Depois, quando eu concluir, trocar esse conector. Ok, pessoal. Então, aqui ó, como ficou. Ficou show. Na minha melhor situação, jamais pensei que ia ficar tão bom assim, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, tá? E aí eu venho com outro conector e eu vou conectar ele aqui. Olha como é que vai ficar, tá? Perfeito. Vai ficar uma conexão muito boa. Não vai gerar mau contato, tá? Eu vou deixar eles parafusado. Então, ficou melhor do que eu poderia imaginar. Certo, pessoal? Então eu vou fazer a montagem, vou trocar o encoder. Quando eu estiver trocando o cabo do encoder lá, também vou estar filmando, tá? Eu vou fazer aqui agora as ligações dos pinos com a plaquinha, tá bom? E aí eu retorno aí pra ver como ficou, beleza, pessoal? Ok, pessoal. Já concluí aqui a minha adaptação, tá? Ficou bem legal, gostei bastante desse trabalho. Ver como é que fiz aí as ligações, tá certo? Aqui vai ficar dessa forma, tá? Já fixei tudo direitinho, já tá no ponto aqui. É só conectar na placa, tá? Ficou bem fixo, aproveitei os próprios suportes, tá? E com certeza aqui não vai apresentar problema tão cedo, beleza? Olá, pessoal, estamos aqui de volta. Eu fiz a montagem aqui, tá certo? Veja como ficou. Ficou show de bola, ficou muito bom, mais do que eu esperava, tá certo? Fiz essa adaptação, o conector não consegui encontrar. E aí eu coloquei, substituí pelo DB9. Coloquei o DB9 fêmea lá na plaquinha, tá? E o DB9 macho aqui no encoder do motor, tá certo? E agora eu vou ligar a máquina para vocês verem como ela ficou, certo? Aqui é a máquina ligada, tá bom? Aparentemente respondeu direitinho. Vou pisar para costurar. Beleza, pessoal? No caso, lembro que foi detectado, foi resolvido, tá certo? Também tem outra situação que acontece desligo a máquina, mas a máquina ela não apresenta o power off lá, tá? E aí ela simplesmente apaga sem indicação de que tá desligando, tá bom? Isso é um defeito que eu vou tentar resolver, o problema dela agora. E aí, quem sabe no próximo vídeo ela tá com um outro problema que aí eu posso estar resolvendo isso em outro vídeo, tá bom? Vou estar fazendo isso, essa resolução em outro vídeo. Vou fazer o vídeo para passar para vocês como resolver isso. Por que que ela não está apresentando esse power off? No caso, deveria acontecer isso, tá certo? Pois tá bom, pessoal, valeu, esqueça de dar o like, não se esqueça, tá certo? Vamos lá dar uma força aí, quem sabe se o nosso canal continuar indo bem, continuar crescendo, pretendo fazer vídeos melhores, melhor qualidade, entendeu? Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, conto com apoio. Como é que vocês vão apoiar, como vocês vão fazer isso? Se inscrevendo no canal, divulga aí, pessoal, para os seus amigos mecânicos, seus clientes costureiros, que alguma dúvida, alguma sugestão aqui pode aparecer e resolver o problema do próprio costureiro, tá certo? O próprio costureiro pode identificar alguma coisa desse tipo, saber se realmente há necessidade de chamar o mecânico ou se integram para